A paz do Senhor, gente. Hoje eu vim trazer uma palavra para vocês. E essa palavra Deus colocou no meu coração e Deus tem me incomodado bastante, principalmente nos dias de culto, né? Ele tem me falado para mim falar sobre essa palavra. E basicamente eu vou falar sobre a graça de Deus, que às vezes é muito esquecida pelos cristãos por diversos motivos. Cada um tem o seu, né? Eu vou falar um pouco do meu e vou falar um pouco do que vai desembolando aqui mesmo, né? E eu queria primeiro falar por que eu vou falar da graça. Porque às vezes a gente acaba vivendo experiências com Deus como... Não, mentira. Às vezes a gente acaba ouvindo de Deus coisas que não se encaixam muito bem, sabe? Com o que a gente vive. Tipo assim, Deus, sei lá, muitas coisas. E não se encaixa com o que a gente está vivendo, o que a gente vive e etc. Então a gente acaba, sei lá, ficando confundindo e acaba vendo, não só por esse motivo que eu falei agora, mas também por diversos outros motivos, a gente acaba vendo um Deus, desculpa a expressão, né? Não se escandalizem, mas um Deus carrasco. Porque às vezes as pessoas falam coisas de um Deus que elas veem, vivem, e a gente vê e vive outra coisa, entendeu? E não que Deus seja mal ou que ele faz joguinhos com a gente para cada um fazer coisas diferentes com a gente, não. Ele colocou na gente uma essência. Desde quando a gente nasceu, cada um tem sua essência para ser diferente, sabe? Brilhar de um jeito diferente, mas brilhar. Isso que é importante, é brilhar. Um vai brilhar de um jeito diferente, outro de outro jeito. E essa é a nossa essência. O que é importante a gente fazer é brilhar e viver de verdade o que Deus tem para nossa vida, sabe? E quando eu comecei a ver o que muitas pessoas falavam sobre o que acontecia com elas, coisas que elas viveram, e aí as outras pessoas não viviam a mesma coisa, tipo assim, eu tava num momento muito difícil, eu orei a Deus, Deus falou comigo, usou pessoas, e às vezes quando a gente tá num momento muito difícil, Deus não fala com a gente. Deus decide fazer isso, né? Mas por que ele faz isso? Porque ele simplesmente sabe que é melhor. Não sei explicar do melhor jeito, né? Porque também eu não sei explicar do melhor jeito, mas eu sei que ele tem seus motivos e eu sei que os motivos dele são muito bons. E ele tem o tempo de fazer todas as coisas. Ele decidiu fazer na minha vida do jeito diferente. E eu comecei a entender que eu precisava viver por experiências próprias, não por causa do que as pessoas falavam, por causa do que as pessoas falam, às vezes não se encaixa com a gente, né? Como já falei. Então isso confundiu um pouco minha mente. Eu não sei porquê, porque eu sou meio diferente, né? Do jeito de pensar. Só minha mãe e Deus pra entender. Mas eu quis... Eu acho que o Espírito Santo, né, na verdade, colocou isso na minha mente. Porque foi uma coisa muito boa. E o que as pessoas já vinham me dizendo é que a gente tem que ter experiências com Deus. E eu não tinha experiências, eu só via falar, vamos supor assim, né? Vamos dizer assim. Então eu comecei a querer entender quem é Deus por conta própria. Vamos usar essa palavra, né? Por conta própria. Eu queria viver Deus por experiência, falar quem é Deus pra mim. E usar a minha fala, usar a minha experiência para dizer quem é esse Deus. Porque às vezes eu vou falar quem é Deus usando a palavra de outra pessoa, sabe? Por exemplo, Deus é amor porque fulano falou isso, aconteceu isso com fulano de tal. Mas por que Deus é amor para mim? Por que Deus é amor para você? O que Deus é para você com as suas experiências? Você pode falar o que é Deus para você? O que Deus já fez por você? Quais experiências que Deus já proporcionou com você? Você pode falar de quem é Deus. Com isso, às vezes a gente não pode, né? E eu não podia. E até hoje não tenho muita coisa a falar. Mas eu vivo cada dia mais experiências com Deus, sabe? E eu comecei a entender, pra mim, viver e entender quem é Deus por mim, sabe? Na minha vida, quem é Deus na minha vida. Eu tenho que primeiramente, né? Deixa eu pegar aqui que eu não peguei ela não. Ler a Bíblia. A gente só vai entender quem é Deus de verdade lendo a Bíblia. Tipo assim, porque às vezes a gente acaba ouvindo muito sobre a Bíblia, mas não lê. Por exemplo, há um cadinho de tempo para trás, eu só ouvia falar sobre o Jó, mas nunca tinha lido sobre Jó. E quando eu fui pregar a história de Jó para ler, não li todo o Jó, li uns
um capítulo, 2 capítulos, por aí. E eu entendi que a história de Jó é muito, desculpa a expressão, muito doida, sabe? E eu entendi que é uma coisa gostosa de se fazer, ler por interesse, não ler só por obrigação, sabe? Eu entendi que para mim descobrir quem é Deus, a gente tem que ler a palavra. E eu vou descobrir quem é Deus recentemente. Tô descobrindo, né? Não descobri não, tô descobrindo. Então hoje eu leio os Salmos, né? Mas no início, quando eu fui, entender quem é Deus por conta própria, eu comecei a ler Salmos. Aí eu pude ter uma noção do amor de Deus. Por exemplo, tem uns Salmos na Bíblia, não tá marcado nessa Bíblia, tá marcado na minha outra Bíblia, que fala que Deus, quem subsistirá se Deus ficar atento para nossas iniquidades. Aí eu achei interessante isso, porque para mim, tempo atrás, sem saber o que é a graça de Deus, né, sem saber experimentar o que é a graça de Deus, para mim como eu posso dizer, Deus ele ficava olhando para os nossos pecados, só para os nossos pecados. Então, se a gente pecava ali, Deus ia pegar aquilo ali e ia julgar a gente no final. Para mim era só isso. Deus olhava só isso. E também quando a gente pedia perdão, Deus lançava no mar de esquecimento, mas a gente pagava um altíssimo preço. Mas, então, com isso, mostra que não tem graça, entendeu? Graça de Deus. Cadê a graça de Deus? Não tá aí. Eu vi um Deus de justiça, só um Deus de justiça e sério ali no trono, de glória e poder, uns trem meio doido, sabe? Mas, sério. Então, Deus me proporcionou experiências. Então, eu posso falar hoje um pouco de Deus, de experiências. Eu descobri que Deus não olha para nossas iniquidades apenas. Descobri que Deus também olha para nossa bondade. Por exemplo, na escola. A diretora, ela odeia quando a gente joga lixo na sala. Então, ela sempre xinga a gente. Quando a gente... Não xinga, né? Chama atenção. Então, isso mostra pra gente que o que a gente deve fazer, né? Por exemplo, quando a gente pega o lixo e joga na lixeira, não só na sala, na rua, ou pega um lixo que tá no chão ali e joga no lugar devido, isso é bondade. E eu tenho certeza, e creio isso no meu coração, que Deus conta. Deus conta. E a palavra de Deus fala que o que a gente faz, a gente será julgado pelo que a gente faz, né? Pelo que a gente fala. E às vezes a gente olha só as coisas ruins que a gente fala, sabe? Mas também tem coisa boa. A gente também elogia pessoas, abraça. Quando a gente pega um copo d'água pra mãe, obedece a mãe, vai a casa assim, sem ficar balangando muito beiço, né? Reclamando e tudo mais, ou xingando ali. A gente faz isso com obediência. Cara, Deus vê e recompensa. Uma vasilha que a gente lava, nossa vasilha mesmo. Eu comi ali, lavei meu prato, Deus recompensa. Sei lá, uma comida que você não tá querendo comer, mas fala assim, eu vou comer pra não desperdiçar. Deus recompensa. Uma ajuda que você dá pra sua mãe quando ela tá fazendo comida ali, ou pro seu pai, Deus recompensa. Até na escola, cara, quando a gente faz uma coisa boa, ajuda ali, por exemplo, às vezes os caras deixam os pratos deles no meio da escola, aí às vezes eu vou lá e pego e entrego lá na cantina, pra não precisar ir lá, pegar o prato do menino que deixou na escola ali, no meio da escola, escondido, e aí pega e tem que lavar depois, aí eu só pego e coloco lá. Isso são pequenas coisas que Deus vai vendo e Ele vai recompensar a gente. Então a gente não tem que ficar focado nesse versículo, tipo assim, nós seremos julgados pelo que a gente faz, não de coisa só ruim, mas ver as coisas boas que nós fazemos também. Entenda a graça de Deus. Deus é bondoso. Eu também vivi experiências com Deus que mostram que Deus é engraçado. Para mim, Deus era julgador? Não, juiz. E não só juiz, ele era também muito sério. Um juiz, na maioria das vezes, é muito sério, né? Então Deus me proporcionou uma experiência com ele de viver que ele é engraçado. Eu tive uma experiência muito louca, talvez a mais louca que eu já vivi até hoje. E vi que Deus, ele é muito engraçado, cara, muito engraçado. Ele tem um humor muito bom. E nesse dia eu ri tanto, mas ri tanto. Eu dei uma crise de riso muito, muito boa. Porque não foi apenas aquela crise de riso que dói a barriga, né? Porque doeu bastante quando eu tava rindo. Porque quando eu rio dessa crise de riso, dói, né, um pouco. Mas essa crise de riso que eu dei dessa vez com Deus, e por causa dele, cara, essa crise de riso não foi só rir, achar engraçado. Eu também foi uma crise de riso misturado com muito amor, muito amor. Então foi muito bom, cara, muito bom.
que Deus te proporcione também experiências como essa. Mas Deus às vezes vai ter uma experiência diferente com você, sabe? Às vezes a pessoa ele tá doente, ora e Deus cura. Mas tem pessoas que tá doente e Deus não cura. Por quê? Deus tem um propósito para todas as coisas no tempo dele. Não porque ele é mau, mas porque ele deseja fazer o melhor para essa pessoa. Cara, Deus é tão misericordioso. Eu não consigo falar muito da misericórdia de Deus, sabe? Porque ela é muito extensa. E talvez eu não vou saber explicar também tanto sobre a misericórdia dele. Porque ele é inexplicável também. Deus é inexplicável. Mas voltando ao assunto da graça, que é sobre isso também, né? A graça de Deus é isso. A graça de Deus é... Deixa eu ler aqui que eu tirei do Google, pesquisei, né? E sobre o que é graça. E já que eu tô usando o celular para filmar, eu tive que escrever no papel. É um pouco grande e eu escrevi rápido agora mesmo, né? Então a letra tá meio indescritível, né? Eu vou tentar ler, porque minha letra já é feia, então escrevendo rápido piora. Vamos lá. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso está lá em Romanos 3, 24. Aí tá a explicação embaixo, né? O senso comum atribui à palavra graça um sentido de benefício, algo positivo que tenha sido recebido sem que haja custo financeiro ou algum tipo de troca. A palavra graça, gente, é algo que Deus dá sem que haja merecimento. Entende? Uma época, né, no início da minha conversão, eu tava meio apaixonado com Deus. E a paixão, ela meio que, sei lá, deixa a gente meio fanático, eu acho. Então, quando eu vi a voz de Deus, eu me apaixonei tanto com a voz de Deus. É gostoso isso, né? Mas eu me apaixonei tanto que eu fiquei incessantemente buscando ela, entendeu? E eu comecei a buscar a voz de Deus e não recebi mais a voz de Deus. Em vez de eu ouvir mais, eu não ouvi, entendeu? E isso me complicou a minha mente, né? Então, aí eu passou um tempo, eu senti muito a presença de Deus. Aí eu me apaixonei pela presença de Deus. Então eu comecei a buscar a presença de Deus e não recebia mais da presença de Deus. Então eu me frustrei novamente. Aí uma época eu comecei a ler a Bíblia e, cara, nessa época assim, eu consigo até lembrar desse sentimento. Esse sentimento é muito gostoso de ler a Bíblia assim. E sabe, não sei explicar, é como se você visse o Espírito Santo lendo com você. E também é muito gostoso. Então eu comecei a buscar ler e parei de sentir essas coisas. Então eu me frustrei bastante, porque se fosse assim, gente, se fosse você ouvir a voz de Deus e buscar ela muito e encontrar ela, ou melhor, se você ouvir a voz de Deus e orar pra ouvir ela de novo, se fosse assim, tipo uma troca ou um pagamento, eu provavelmente seria fanático. Todos os cristãos que ouvem a voz de Deus seria fanático. Porque já que se a gente ora bastante e ouvir a voz de Deus, nós ia ficar só orando para ouvir a voz de Deus, porque é uma coisa muito gostosa. Se você nunca ouviu, procure ouvir, busque. Não que buscar a gente não possa, entendeu? Buscar ouvir a voz de Deus pode, mas a gente tem que buscar pedindo que Deus, por vontade própria, fale com a gente, porque por merecimento a gente não vai receber. A gente não merece ouvir a voz de Deus. A presença é a mesma coisa. Se toda vez que eu buscasse a presença de Deus, encontrasse a presença de Deus, cara, eu seria fanático. Eu ia morar no meu quarto. E estaria ainda mais magrelo. Sou meio magro, né? Então eu não ia comer, eu ia ficar ali só no quarto para sentir a presença de Deus, porque a presença de Deus é muito gostosa. Então, sabe, Deus, ele fez tudo do jeito correto. Se a gente, toda vez que buscasse e a gente merecesse a voz de Deus, a gente seria fanático. Não ia parar de buscar, nunca. Nem um segundo, só para ouvir a voz de Deus. É a mesma coisa a presença de Deus. Então, antes de eu descobrir isso, né, eu só buscava e me frustrava. E então eu falei assim, cara, vou me separar então, né? Pô, tem que me separar, fazer um trem diferente. Já que tudo me faz isso. Aí eu peguei e me isolei.
Minha mãe via filme, todo mundo aqui em casa, nós tem um dilema de ver filme, sabe? Nós gostamos. E aí eu comecei a ver, parei de ver filme. Tinha filme, eu pegava minha bibliazinha, nessa aqui não, tá? Eu pegava outra bibliazinha minha e eu ficava lendo. Lendo e o filme tocando. Aí tinha hora que eu dava umas voadas na maionese e ficava viajando no filme. Que tá, o meu quarto é aqui, do ladinho aqui, é a sala, entendeu? Parede, sala. Aí eu ficava vendo o filme assim, eu me distraía, nem lia direito, só lia, sabe? Passava o olho assim, mas ficava, tipo assim, eu ouvia o filme assim e lembrava de uma cena que tinha no filme, sabe? Mas eu não via. Então isso me afastou um pouco de viver e um pouco de Deus também. Eu tentei me aproximar tanto que eu fiquei fanático e frustrado. Então eu fiquei meio deprê. Vamos falar assim, né? Porque eu não achava Deus. Pelo contrário, parecia que eu estava mais distante de Deus. Então eu dei uma... Aí eu parei, literalmente. Eu parei de ficar lendo a Bíblia, porque eu meio que criei uma... Não, é muito forte falar repulsa, né? Mas não fiquei com repulsa da Bíblia, mas eu fiquei meio receado com ela, sabe? Porque toda vez que eu queria ver um filme, eu ia lá e lia a Bíblia. Então eu fiquei meio assim de ler a Bíblia, porque toda vez que eu lia eu tinha essa sensação de prisão, não de liberdade como deveria ser. Então eu me afastei da palavra, me afastei da oração, porque eu me frustrava nela. Tinha uma experiência de frustração na oração, de frustração de ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus. Então eu me afastei de tudo isso. E aí eu vi que quando eu me afastei de tudo isso, eu acabei ficando vazio. Porque, sei lá, faltava alguma coisa. Sempre faltou alguma coisa na minha vida. Então eu descobri o que é a graça de Deus. Entendi por que Deus não me dava a presença dele. Porque se fosse assim, algo troca, eu ia ser fanático. Eu ia continuar ali no quarto, orando pra mim, entendeu? Mas Deus não quer isso. Deus quer que a gente viva. Hoje eu vejo filme. Às vezes, se minha mãe não me segurar, eu vejo até umas 3 horas da manhã. Infelizmente, eu tenho que me domar nessa área, né? De parar de ver muito filme assim. Então, mas hoje eu vejo filme, hoje eu jogo. Minha tia emprestou o Xbox dela esses dias aqui pra gente ficar jogando. Então, hoje eu jogo. Antes eu fazia um jejum. Esse jejum foi bom pra minha vida, né? De jogos. Eu ficava um mês sem jogar, uma semana sem jogar, 2 dias sem jogar. Nos primeiros jejuns eu parei de jogar Free Fire, né? Porque, nossa, eu era viciado no Free Fire. Ficava umas 2 horas, se minha mãe esquecesse de mim ali no jogo. Eu ficava lá até falar que chega, até a cabeça doer e até o celular descarregar. Então eu me domava um pouco nos jogos, né? E também em muitas áreas. Mas hoje ainda eu tenho que me domar. De filme, de jogos. Mas hoje eu vivo. Hoje eu converso com minha mãe, não fico só aqui no quarto. Eu leio a palavra de Deus. E às vezes vem até aquele sentimento um pouco de estranhar a palavra. Mas hoje eu leio, mas sabe, por amor. Eu peguei a palavra de Jó ali para entender Jó. Eu peguei um dia esses dias, deixa eu ver de quem. Eu peguei uma parte na Bíblia aí que eu só via todo mundo falar sobre, mas nunca peguei e li. E quando eu li, eu vi que era diferente do que as pessoas falavam, entendeu? Então, quando a gente pega a Bíblia para ler e viver experiências nossas experiências com Deus, não experiência dos outros com Deus, quando a gente vive experiências nossas com Deus, é tudo melhor, é tudo mais fácil, é tudo mais gostoso. Então, descubra Deus. Por quem é Deus para você. Busque esse Deus. Busque a sua essência. E como eu acho a sua essência, como você acha a sua essência, né, no caso, só em Deus. Os elogios das pessoas, as críticas das pessoas, as palavras das pessoas, o que você acha sobre você, os seus altos e baixos. Nada disso mostra quem você realmente é. Quem você realmente é só Deus que pode te dar a resposta. Eu não posso falar quem você é, mas Deus pode. Deus que te criou, Deus que te fez, seu pai e sua mãe não pode dizer realmente quem você é. Quem você realmente é, só Deus pode te dizer. Mas saiba que você não é nada ruim, tá bom? Deus te ama demais e Ele é muito apaixonado. Não paixão fanática,
mas uma paixão que é amor, um amor que é duradouro, um amor que ele escolheu amar você independente seus defeitos. Busque a sua essência, na sua essência você vai brilhar. Eu brilho de um jeito, talvez meu brilho é azul, seu brilho é verde, mas nós temos que brilhar, iluminar a casa, esse é o importante. E a gente também tem que viver Deus de acordo com a nossa vida, de acordo com a nossa experiência. Busque Deus, olhe a Deus, não por querer merecer algo, mas por amor. Então eu posso buscar a palavra, posso buscar ouvir a presença dele, ouvir a voz dele, sentir a presença dele? Pode, mas não pense que você vai fazer isso e vai com certeza receber a presença dele. E se você não receber, louve a ele mesmo assim. Ele quer ver que você ama ele. E às vezes a gente tem que aprender a amar Deus, porque não é fácil, não é nada fácil, mas a gente tem que aprender a amar ele. A gente precisa aprender a amar ele, porque Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que acredita na gente, mesmo se a gente acreditar nele. Mesmo quando às vezes na minha vida ali, no passado, quando eu não acreditava nele, ele continuava acreditando em mim. Deus não é um Deus juiz apenas, ele é um Deus pai, um pai que cuida, um pai que se preocupa demais com a gente. Deus tem um plano para nossa vida, isso é certo. Ele traçou um projeto para nossas vidas. Então, se a gente pecar, a gente vai perder esse projeto? Tecnicamente não. Mas qual é a ideia desse projeto de Deus? Não é pra gente pesar nossa mente e falar assim, nossa, eu não posso pecar. A ideia desse projeto é algo muito bom que Deus preparou pra gente. Um pai não quer que você seja bem na vida. Pros homens aí, case com uma mulher linda, com uma família abençoada, com um cachorro, então cachorros bonitos também. Para as mulheres, um varão de Deus, varão valoroso. Então, um pai e uma mãe projetam uma vida para você. E Deus da mesma forma, só que Deus sabe o que é o melhor. Então, por isso que ele projeta. Então, a gente não tem que ficar fanático para não pecar e perder esse projeto. A gente tem que confiar, porque ele sabe dos nossos defeitos, sabe onde a gente vai errar e sabe da nossa fraqueza. Quando a gente erra ali no lugarzinho que a gente é ruim de acertar, Deus sabe que a gente é ruim de acertar e ele age com misericórdia. Ele age com misericórdia. E a gente tem que entender essa misericórdia, essa graça de Deus. Então, viva o amor de Deus por experiências suas. Viva a misericórdia de Deus por experiências suas. Viva a graça de Deus por experiências suas. Entenda isso. Entenda que a graça é algo de graça e à toa, por vontade própria e por boa vontade. Ele nos dá de graça por amor. Tá bom? Que essa palavra entre no seu coração em nome de Jesus. Ela ficou muito grande. Não queria que ficasse tão grande, mas eu fico feliz porque fluiu graças a Deus, né? Mas que ela entre no seu coração. E se você conseguiu assistir até esses 23 minutos e uns quebradinhos, que Deus te abençoe, tá bom? E que ela entre no seu coração, na sua família. E que se você não entendeu alguma parte, me pergunta, porque eu falo meio embolado mesmo. Então, busca entendimento primeiro do Espírito Santo e pode me perguntar, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.